As oitavas do final do Super Mundial de Clubes estão definidas e nesse vídeo eu trago tudo o que você precisa saber sobre cada confronto. Escalações prováveis, desempenho recente e meu palpite de quem avança em cada um dos 8 jogos. Bora! O único confronto brasileiro dessa fase, vamos falar de Palmeiras e Botafogo. Começando pelo Palmeiras, que empatou 2 partidas e venceu uma. Para ser bem honesto, na minha opinião, foi muito bem contra o Porto, também foi muito bem contra o Al. Já o jogo contra o Inter Miami me assustou, porque o Palmeiras esteve muito exposto e poderia sim ter perdido essa partida. Mas de qualquer forma, conseguiu buscar um empate, o famoso pacto do Abel. Para esse jogo, Murilo provavelmente está fora pela lesão, né? Lesão muscular ali, inclusive no gol da equipe do Inter Miami, o primeiro gol da partida ali. E o Bruno Fux provavelmente será o substituto. Algumas mudanças que a gente pode ver. Saída do Vitor Roque, entrada Flaco Lopes, que na minha opinião seria muito positivo, até porque o momento do Vitor Roque não tá legal. Assim como também o momento do Veiga, tá? Já que o Maurício vem entrando e entrando muito bem. Uma outra boa opção pode ser o Paulinho, que, pelo menos que consta, ele ainda não tem condições de jogar 90 minutos, então por isso que ele é banco de reserva, mas sempre quando entra, entra muito bem. Passando pelo Botafogo, o Botafogo tem um problemaço, o Botafogo fez uma fase espetacular e sinceramente me surpreendeu muito. Eu achei que o Botafogo não ia passar da primeira fase por ter um PSG e Atlético de Madrid. Foi muito bem contra o PSG, isso daí requisitou o time estar nas oitavas de final. Contra o Atlético de Madrid já fez um jogo mais bem fechadinho e aí não foi tão legal assim. Para essa partida, como eu mencionei, Gregore suspenso, então quebra aquela linha ali de 3 volantes que estava dando muito certo, que é com Alan, Marlon Freitas e o Gregore. Opções, o Newton seria a mais provável, Newton ou Newton, né, que é um jogador um pouco mais jovem, manteria aí a linha de volantes, ou se não, volta para o 4-4-2. E aí tem a opção do Montoro, que está entrando muito bem na segunda parte das partidas, e também tem o Cuiabano, que é muito bom jogador. É muito difícil falar quem passa nesse duelo, até porque é um confronto extremamente equilibrado. Mas, por tudo que eu vi dentro desse Mundial, acho que o Botafogo está no momento muito melhor estrategicamente falando, tá? Mas obviamente não é um time tão melhor que o Palmeiras. Inclusive acho que o Palmeiras, individualmente falando, tem mais valências, tá? Mas eu vou apostar no momento para ter que sair do muro aqui nesse vídeo, né? Então eu vou confiar na passagem do Botafogo. Começando a falar do time português, o Benfica me surpreendeu a passar em primeiro lugar no grupo. Por quê? Porque eu imaginava que o Bayern de Munique faria isso. Mas eu acho que o relaxamento do time alemão ali no último jogo, botou um time mais misto, acabou dando oportunidade para o Benfica, que não tem nada a ver com isso, vencer e passar em primeiro. Destaque do Benfica, segue sendo Di Maria mesmo aos 37 anos e já vendido aqui para o Rosário Central, vai voltar para sua casa. Uma boa notícia para o Benfica desse jogo, Álvaro Carreiras volta à suspensão, inclusive de olho nele, tá no lateral esquerdo, porque provavelmente ele será jogador do Real Madrid ainda nessa próxima temporada, tá? Depois, do lado do Chelsea, acho que o Chelsea não fez uma primeira fase boa, tá? Não jogou bem contra o Flamengo, também não achei que jogou bem contra o Los Angeles FC e obviamente contra o Esperança fez a lição de casa, até porque é muito superior, tá? Enzo Fernandes e o Pedro Neto são os grandes desfalques e para esse jogo tem a volta do Nicolas Jackson, que retorna, mas dificilmente vai ser titular, até porque o Liam Delap já está tomando conta dessa vaga no ataque. Quem passa? Do outro duelo equilibrado, outro jogo difícil, e apesar de eu não ter gostado da primeira fase do Chelsea, acho que agora eles vão com tudo e tem muito mais time, né, muito mais material humano do que propriamente o Benfica. Então eu vou confiar no Chelsea passando de fase. Duelo que tem brasileiro, mas vamos começar falando do time italiano Internazionale. Passou com 2 vitórias e um empate. Acho que o melhor jogo foi contra o River Plate. Bem verdade que boa parte ali do segundo tempo teve com um jogador aí a mais, então isso facilitou também o processo da vitória, mas jogou muito bem. Problemas que a Inter tem nesse Super Mundial é a questão da dupla de ataque com o Lautaro Martinez, já que Marcos Thuram, por desgaste físico, não está jogando e o Mehdi Taremi ficou preso lá no Irã por conta da guerra que infelizmente está acontecendo. E aí ele vem revezando 2 jogadores e 2 irmãos, olha que curiosidade, que é o Sebastiano Espósito, 22 anos, que vem sendo titular nas 2 primeiras partidas do Mundial, mas sem fazer gol, e agora o Francesco Espósito, 19 anos, que marcou um gol contra o River Plate.
quem será o titular? Honestamente, eles mudam um pouco de característica, já que o Francesco é mais físico e o Sebastiano é um jogador um pouco mais leve, tá? Mas bem verdade que são desfalques importantes, Thuram e Taremi. Do outro lado, o Fluminense, que surpreendeu a todos, tá? Até porque o Fluminense vinha de uma fase muito ruim, mas o Renato Gaúcho resgatou a equipe aí desde que assumiu o comando. Para esse jogo, tem a volta do Thiago Silva, apesar de Ignacio ter sido o melhor jogador contra uma Mamelodi Sundowns, inclusive um jogo onde o Fluminense foi totalmente protocolar, né? Segurou ali um empatezinho só para garantir a qualificação para a próxima fase, tá? Nenhum desfalque tem o time e, obviamente, o grande destaque é ele, John Arias. Torcedor do Fluminense, se estiver vendo esse vídeo, pede para a diretoria segurar esse jogador, que ele vai ser muito importante aí na temporada. Quem passa, honestamente, história linda do Fluminense, parabéns. Eu acho que se sair do Mundial nesse momento já tá tudo ok. Mas, cara, é difícil a gente não colocar a Inter como grande favorita, tá? Pode surpreender? Pode. Mas acredito que, força por força, mesmo com os desfalques no ataque, ainda na minha opinião, da Inter. O City foi pleno na primeira fase, então não tem nem muita coisa pra gente comentar, a não ser as mudanças táticas do Guardiola, jogando ora com 3 zagueiros e alas, com o Ryan Nuri de um lado, Matheus Nunes do outro, trazendo jovens jogadores para serem destaques, como o Ryan Cherki, que inclusive tem vídeo aqui no canal já fazendo gol aí na primeira fase, Phil Foden voltando a ser destaque, Etcheverry fazendo gol de falta e, mais importante, a volta do Rodri, que já jogou 65 minutos na última partida contra a Juventus, aliás, uma grande vitória da equipe do City. Por outro lado, a gente tem o Al Hilal, que na minha opinião, quando eu fiz análise aqui no canal de quem passaria e tudo mais, as forças aí, uma tier list, eu coloquei o Al Hilal como um time que poderia surpreender e passar. E de fato, é o único asiático que conseguiu passar de fase neste Mundial, né? E claro, o mais importante, sem derrotas, tá? Então, se a gente olhar pelo copo mais cheio, né? A gente consegue considerar que o Al Hilal não perdeu. Se a gente olhar com o copo menos cheio, também não achei que foram grandes jogos contra times inferiores, como o caso do Sauber, que na minha opinião deveria ter vencido a partida. E o grande destaque, apesar de ter Marcos Leonardo, apesar de ter Malcom, Rubem Neves, Milinkovic, Savic, Koulibaly, realmente um elenco de time europeu grande, é o Salem Al-Dassari, capitão da seleção da Arábia Saudita e capitão também da Al Hilal, que está jogando muita bola, inclusive fez um golaço contra a equipe do Pachuca. Quem passa? Eu acho que aqui não tem muito o que fazer. Al Hilal deu azar aqui no confronto e bem provavelmente vai dar tchau para a equipe do City, que é muito favorita. O PSG viveu altos e baixos nessa fase de grupos. O baixo foi contra o Botafogo, né? Obviamente por grandes méritos do time brasileiro. E o alto foi aquela vitória contra o Atlético de Madrid, depois venceu protocolarmente o Seattle Sounders. Dembélé pode voltar contra o Inter Miami e é a grande novidade, lembrando que ele ainda não atuou em nenhuma partida desse Mundial, tá? Caso jogue, Gonçalo Ramos vai para o banco de reservas, que aliás tá bem malzinho. Inclusive, o time poupou, né, alguns jogadores contra o Seattle também. Do outro lado, a gente tem o Inter Miami, que me surpreendeu, tá? Eu achava que um grupo com o Al Ahly e também o Porto, o último ali da lista por ser um time de MLS seria o time de Lionel Messi, mesmo tendo o grande craque. E aí realmente contou com uma fase do Porto, né, obviamente com grandes méritos, e aquela vitória colocou o time por aqui, que não perdeu, tá? 2 empates e 1 vitória, tá? E, claro, poderia falar, destaque ao Messi, destaque ao Suárez, tá? O Busquets continua dominando o meio campo. Seria chovendo molhado, então eu vou falar de um outro nome para vocês ficarem de olho, que é o Tadeu Allende, tá? Um meio campo bem interessante, que dá velocidade ali, principalmente para o Messi efetuar lançamentos, e é bom jogador também, que eu não conhecia, tá? E aí quem passa? PSG aqui, na minha opinião, favoritasse se jogar o que pode jogar, e provavelmente vai jogar e vai colocar todos os seus titulares à disposição. Aí realmente não tem jeito, a não ser que o Lionel Messi faça aquela atuação esplendorosa dos bons tempos de Messi, que a gente viu muito aí, principalmente no Barcelona. Aqui é a grande chance de eu ser xingado, mas vamos começar falando do Flamengo aqui então. O Flamengo fez uma primeira fase plena, venceu a Esperance com tranquilidade, venceu o Chelsea com muita propriedade, mas obviamente com dificuldades, porque é um time um pouco acima. E aí depois empatou com o Los Angeles, já com time misto e com umas 300 bolas na trave, acho que foram 150 do Arrascaeta, né? Dúvidas que o Flamengo tem para essa escalação: Léo Pereira, Léo Ortiz ou Danilo?
qual dos três vai formar a dupla de zaga? Na minha opinião, vem de Léo Ortiz e Danilo, principalmente pela experiência, tá? No ataque também, ele já testou Pedro, já testou o Plata e, óbvio, o Bruno Henrique que vem entrando no segundo tempo e tá voando. Será que ele vem com o Bruno Henrique titular? Talvez, eu acho que pode ser até uma superstição do Felipe Luiz ali, colocar ele no meio do jogo. Não sei, mas sinceramente, desses três é o que vem atuando melhor. Do outro lado, o Bayern de Munique, cara, bem protocolar, bem tranquilo, venceu 10-0 o Auckland, maior vitória dessa Copa do Mundo de clubes aí. Depois venceu também o Boca Juniors e aí no último jogo, como eu já mencionei na análise do Benfica, acabou poupando e perdendo essa partida. Perdeu de bobeira esse primeiro lugar de fato, mas não tem nenhum suspenso e o Musiala poupado pode ser uma boa opção. Lembrando que o Musiala chegou de lesão aqui no Mundial de Clubes e é um jogador importantíssimo para dar um pouco mais de dinâmica, jogar mais no entrelinhas nesse time. E claro, o grande destaque não é Harry Kane, é o Michael Olise, mais um francês canhotinho que o Flamengo tem que tomar bastante cuidado, que quando traz para o meio bate colocado é realmente muito perigoso. Quem passa, para ser bem sincero, dois times muito bem treinados, muito bem qualificados, mas obviamente o Bayern leva um pouquinho de vantagem. Mas na minha opinião, vai dar jogo. Ainda fico com o Bayern? Ainda fico. Mas não vai me surpreender se o Flamengo também classificar nesse confronto. Vamos falar do time mais preguiçoso desse Mundial, que é o Borussia Dortmund. Cara, que time preguiçoso. Viralizou aquela foto dos reservas assistindo a partida dentro do vestiário. Eu acho que eles ganham, né? Acho uma graninha boa, né? Pra pelo menos tomar um sol. Mas enfim... Mal contra o Fluminense, contra o Mamelodi tomou 3 gols e contra o Sam, onde dominou totalmente o jogo, fez somente um gol, ali faltou realmente pontaria. Nem vou falar muito deles, que eu acho que nem eles querem estar aqui. Do outro lado a gente tem o Monterrey, tá? Que foi uma surpresa, de certa forma, porque no grupo com River e Inter, seria a terceira força ali, além do Urawa Reds, né? Que foi um saco de pancadas, isso também eu não esperava. Futebol bem ofensivo, bem o estilo mexicano. Poderia falar do Sérgio Ramos, poderia falar do Canales, poderia falar do Jesus Corona, que são os jogadores mais conhecidos, sim. Mas vou destacar um jogador aqui que é o volante Nelson de Ossa, colombiano, canhoto, muito bom jogador, tanto na marcação quanto chega no ataque, é o famoso box-to-box. Fiquem de olho nele. Quem passa nesse confronto? Óbvio, superioridade totalmente do Dortmund, mas eu vou torcer com todas as minhas forças para o Monterrey passar, que está merecendo muito mais pelo futebol que vem praticando aqui. Então eu vou torcer para o Monterrey, vai ser a zebra dessas oitavas de final. O que você acha? Comenta. Parecia que seria tudo fácil para o Real Madrid e não foi. Claro que a gente olhando os resultados, 2 vitórias e um empate, fala, pô, foi tranquilo, mas não. Começou contra o Al Hilal, um empatezinho, um jogo bem difícil. O Al Hilal ofensivamente foi muito bem e o Real Madrid muito exposto. Inclusive o Xabi Alonso ajustou isso daí para as próximas partidas, 1-1. Depois contra o Pachuca, logo de cara o Asensio, nossa, que vive uma fase bem ruim ali na defesa, acabou sendo expulso logo no início. Mesmo assim o time se superou 3-1. E aí por fim, contra o Salzburg fez um jogaço, apesar de também ter cedido boas oportunidades para o time austríaco no campo de ataque, tá? Então, Real Madrid passa com destaque para Bellingham e também um destaque para o Arda Güler, tá ganhando bastante espaço, principalmente porque o Rodrigo tá em baixa nessa equipe. E também, pessoal, só para finalizar aqui o Real, vale a pena a gente ressaltar, não tem Mbappé, não tem Endrick, não tem Militão, não tem Mendy, o Rudiger acabou de voltar de lesão, então assim, é um time bem desfalcado nesse Mundial, que vai pegar a Juventus. Agora falando do time italiano, tranquilo contra os pequenos, 5-0 no All-In, 4-1 contra o Wydad Casablanca, e aí pegou o Manchester City e caiu de fato da realidade. Bem verdade que poupou ali o Kenan Yildiz e o Francisco Conceição para a próxima partida? Sim, mas é um resultado que obviamente coloca em xeque essa equipe que vinha muito bem no Mundial, inclusive fazendo até mais gols do que estava fazendo na Série A, viu? Tava bem. Quem passa? Na minha opinião, acho que dificilmente teria algum adversário que eu colocaria à frente do Real Madrid aqui. E mesmo com todos os problemas estruturais que ainda o Xabi Alonso está ajustando, inclusive tem vídeo aqui do Real Madrid, do Xabi Alonso aqui no canal, acho que ainda dá Real, ainda passa ele. O que vocês acham? O que esse Mundial de Clubes tem mostrado é que o futebol brasileiro é muito mais competitivo do que muita gente imaginava. Muitos não acreditavam que poderíamos bater de frente com clubes europeus, mas os jogos estão aí para provar o contrário. Mas será que isso tudo foi sorte? Ou existe um erro por trás dessa análise? No vídeo que está aparecendo aí na tela, eu falo sobre esse conceito generalizado da superioridade europeia. Te vejo lá
e tamo junto.